Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucimara Batista, psicóloga, especialista em trauma complexo e há mais de 3 décadas atuo acompanhando histórias marcadas por dores que não puderam ser ditas. E hoje nós vamos falar sobre uma delas. É um tema muito, muito profundo, daqueles que não fazem barulho e que vão organizando vidas inteiras por dentro. É uma experiência que se instala em silêncio, que vai modelando escolhas, relações e até mesmo a identidade e a forma de existir. E quase nunca recebe nome, que é a vergonha traumática. Então, nossa convidada hoje, seja muito bem-vinda, Paula Obrigada. Pedrosa. Ela é médica e trabalha em uma abordagem que integra corpo, mente e emoções. Ela transformou anos de prática clínica e também de vivência humana em um livro didático ilustrado sobre essa dor que costuma passar despercebida até por quem a carrega, né? Paula, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite, Lucimara. É uma honra para mim. É muito importante falar sobre esse tema e sobre o caminho de saída dessa dor tão silenciosa. Paula, quando você percebeu que não estava lidando apenas com sintomas, mas com algo muito mais profundo, aquilo que você chama de vergonha traumática? Como eu trabalho nessa abordagem como médica, vendo a questão do corpo, das emoções e da mente, eu percebi que muitos comportamentos difíceis de alguns pacientes encobriam uma emoção limitante. Era a Uhum. vergonha. Essa vergonha estava cristalizada em camadas muito profundas. Ok. Que comportamentos chamaram mais a sua atenção? Posso listar alguns deles que me chamaram muita Uhum. atenção. Dificuldade de receber cuidado, uma sensação constante de algo errado em si, auto-boicote, sentimento de se sentir menos em relação aos outros, evitar se expor para não ser julgado, temer intensamente o julgamento e sentir que tudo era gota d'água. Então, tudo assustava, até mesmo uma pequena mudança na dieta, num exercício, tinha alguma coisa muito estranha, foi o que eu percebi. É interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas sentem que é algo estranho, mas não sabem nomear, não é mesmo? Exatamente. O que essa vergonha traumática faz com o potencial das pessoas? Ela boicota o desenvolvimento do potencial que cada um de nós tem. Então, aquilo que a pessoa acredita de negativo sobre si, a faz sentir menos capaz, com muito medo de julgamento, Uhum. perfeccionista, com medo de errar, então quer fazer tudo 100% de primeira, quando a gente sabe que é humanamente impossível. Então, tem uma cobrança gigante dentro dessas pessoas e gera um sofrimento muito grande. Tem uma base de medo aí, não é mesmo? Tem uma base de medo. Sim. E quais são as consequências quando isso não é tratado adequadamente, Paula? Isso pode levar a quadros de desesperança e acabar evoluindo para uma Uhum. depressão, porque a pessoa acredita que não tem saída desse sofrimento. É isso, é muito sério, né? Então, Muito. se a gente for olhar o quadro de pessoas que têm depressão, pode ser que a vergonha traumática esteja aí, né? Ali atrelada a todo esse processo. Sem dúvida. Isso é muito Ok. sério, né? É verdade, muito sério isso, né? É, Como é importante a identificação da vergonha na base desses traumas, desses transtornos psíquicos. sem dúvida, né? Ok. O que em você, assim, te motivou a transformar isso em um livro? Eu também vivi traumas de perdas precoces na infância. Quando me Hum. libertei, pensei, se foi possível para mim, por que não beneficiar outras pessoas? Essa vivência pessoal foi minha principal motivação. Então você foi uma grande sobrevivente de trauma. Exatamente. Eu sei muito bem como a gente se sente, né? Quando todos estão falando que você pode, que você é capaz, e ali dentro tem uma vozinha dizendo que não é bem assim.
E é muito É, interna, muito interna. essa vozinha lá do passado, A vozinha do passado. o eco, né, dessas dores muito É profundas. um eco de Muito dores. interessante. Então, temos aqui uma grande sobrevivente, guerreira, não é Sim, mesmo? sim, me Que passou de considero uma sobrevivente para viver. para existir, né? A verdadeira é existir, se colocar no mundo sem medos, né? É, pertencer, fazer parte, poder existir, ser você mesma por inteiro. Que lindo isso, né, É, Paula? sem dúvida. Bem, quem são as pessoas que você tinha em mente ao escrever esse livro? Pessoas que sofreram perdas, como eu, né? Abusos ou sofreram abusos físicos, emocionais, sexuais, seja na infância, na adolescência, até mesmo adultas, né? Que se sentem menos, têm vergonha de quem são, carregam segredos Uhum. pesados e se tratam internamente com muita dureza. Ok, temos uma lista grande aí, não é mesmo? Muito grande. Isso é só um pedacinho. Só um pedacinho, né? Sim. O que essas pessoas mais precisam ouvir hoje? É que existe solução para essa dor intensa e para esse sofrimento que parece sem fim, porque aquela vozinha fica reverberando. E o livro é um convite para reconhecer que essa vergonha e encontrar caminhos de alívio e transformação. E esse livro é só para quem já está em terapia? Não, ele é para quem sofre em silêncio, para quem já está em terapia e para profissionais que querem compreender melhor a vergonha traumática e oferecer um cuidado mais humano e efetivo. Quem não tem trauma hoje? Quem não tem, né? Quem, quem não viveu essa vergonha traumática? É, várias pessoas, né? E tem inclusive pessoas que têm e não sabem que têm, como você vem colocando muito bem com tanta maestria. É, e que a gente só percebe pelos comportamentos esquisitos, né? Sim, sim. Como a sua abordagem sistêmica aparece nas páginas? Elas aparecem ao mostrar como essas memórias de dor, né? Porque a vergonha traumática ela é originada de memórias doloridas. Elas não bloqueiam apenas o funcionamento da mente, mas também do corpo. Uhum. Como o tratamento precisa considerar essa integração, seja o médico, seja o terapeuta mental, o psicoterapeuta mental. É, nós não somos partes e sintomas, e é muito bonito ver isso, né? Uma médica com essa visão integral do ser humano. Sim, e isso é muito rico para mim. Eu sinto muita Uhum. satisfação de ter desenvolvido esse olhar. É muito importante. É. Felizes as pessoas que passaram por você e que puderam ter esse olhar. Que bom. Passaram e passam. Que bom ouvir isso de uma psicoterapeuta de trauma, porque você sabe o quanto é difícil, né? E que na prática médica, às vezes, sem querer, a gente fala, tá tão fácil porque você não faz. E não é tão simples assim, né? É, não é tão simples. Assim. Bem, você fala em trazer tudo isso de uma forma bem didática, ilustrada. Por que isso, Paula? Porque a vergonha traumática, né? Vamos diferenciar da vergonha como uma emoção social Uhum. necessária, né? É necessária. A vergonha traumática se trata de é outra coisa, né? Então, ela é Uhum. um tema denso e doloroso. Então, pensei, né? Quanto mais eu conseguisse tornar esse livro ilustrado e didático, a compreensão ficaria mais acessível. Aí o leitor se identifica e enxerga com mais clareza as saídas possíveis. Exato, então, porque existe uma diferença entre a vergonha natural e a vergonha traumática. E muitas vezes as pessoas nomeiam a vergonha traumática como se fosse natural. E não é, Isso? né, Lucimara? Não sei se você quer diferenciar um pouco essa vergonha natural, que é necessária, né? Bem, a vergonha normal, natural, é quando você é exposto a alguma situação que vai contra aquilo que você sente como natural seu, né? Vamos imaginar assim, eu estou andando e de repente eu caio, né? No E, meio de pessoas em público. Aí eu levanto rapidinho, já aconteceu isso comigo.
Tá E aí eu vermelha? sinto vergonha, né? Então as pessoas riem, né? E essa vergonha não vai gerar um impacto tão forte, tão intenso, né? Porque são vergonhas naturais. Quem nunca caiu? Aí na hora você sente um pouquinho de vergonha e depois passa, tá tudo bem, né? Um É exemplo só um dessa vergonha. estado, né? Um estado, né? É um estado, é um momento que você Momento. sente aquela vergonha que não afeta a identidade da E, pessoa, a forma de ser, de existir, né? Não afeta, não impacta o cérebro de uma forma tão profunda o corpo. Agora, a vergonha traumática é diferente. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação de abuso, vamos pegar o abuso infantil. Nesse abuso infantil, a pessoa não tinha como evitar aquela situação. E a pessoa sente vergonha e culpa, porque há uma inversão aqui. Quando as pessoas passam por situações de abuso, existe essa inversão, ao invés do predador, né? Ou seja, aquele abusador ser visto como culpado, a criança muitas vezes se sente culpada, a pessoa que vivenciou a situação. Então, uma inversão aqui de responsabilidades, e, né? Aí já seria uma culpa traumática. e, Ou a pessoa sofre bullying, né? Vamos imaginar bullying na escola, isso é uma coisa recorrente, certo? Então aí seria também, a pessoa vai sentir, isso vai afetar a identidade dela, a pessoa vai pensar, nossa, eu sou um defeito, eu sou um problema. não tenho valor, deve ter algo errado comigo, né? Isso, tem algo errado comigo, né? Tem É, pessoas que dizem assim, eu me sinto um ET, é como se eu fosse um ET, né? é, Fosse uma aberração. Não é o que aconteceu comigo, algo aconteceu comigo, por isso que eu me sinto assim. Isso aconteceu comigo porque eu tenho um problema. Geralmente a é. pessoa se sente assim. Ela traz a responsabilidade para si do problema, quando muitas das Ex- vezes, nessas situações de Uhum. vergonha traumática, a pessoa não tem essa responsabilidade. Então, é É, e muito bom, geralmente não tem. geralmente E não é, tem. e é onde a gente tem que desmistificar isso, não é É, mesmo, Paulo? É é, desfazer essa responsabilização equivocada, desfazer essa culpa e devolver a culpa a quem pertence. exatamente, exatamente. Eu até Se liberar coloco uma, desse fardo. desculpa. Ah, Eu até coloco uma ilustração sobre isso, a pessoa devolvendo no livro, né? Que aí fica bem clara, né? Sai do abstrato e vai para o mais concreto. isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa vai ter como nomear aquilo que ela sente, poder liberar aquilo do corpo e do cérebro. Porque às vezes as pessoas acham que trauma fica só na mente, mas ele fica no corpo e no Fica. sistema nervoso. Isso é importante falar, né? Que eu sou neurocientista, né? Então, assim, Hum. quando bloqueia no corpo, bloqueia o sistema simpático, eu fico o tempo inteiro ou com raiva ou com medo, alguma coisa do presente desencadeia isso, a maior parte do tempo, né? E eu posso ficar paralisada, seguindo a vida como sem muita emoção, sem muito Hum, prazer pela vida. Então, a hum, vergonha, como é uma emoção muito profunda, a vergonha traumática que já mexe com a identidade do indivíduo, ela vai marcar isso no corpo. E, na verdade, o interessante do sistema simpático e parasimpático é eles oscilarem. Então, eu estou bem, estou calma, estou relaxada, como a gente está em férias, e não o tempo inteiro tensa, hipervigilante. Então, ela traz isso. exatamente, né? Muito importante isso que você colocou, né? Aquilo que fica ali, tem pacientes que dizem assim, eu sinto que aquela vergonha é como se fosse algo escuro que está Isso. impregnado, grudado em mim, lá no fundo do meu ser, lá na minha É, alma. é, Então é algo do outro que o outro fez, que a pessoa traz como se aquilo fosse dela, dela. né? E aí onde tem que fazer essa distinção, não é mesmo, É. Paulo? E tem mais uma coisa aqui que eu me lembrei que eu acho que é muito importante falar. Muitos pacientes relataram a questão de síndrome do impostor. Eu me sinto um impostor. Então, quando alguém vem me fazer um elogio, parece que não é Uhum. comigo, porque eu passei uma vida recebendo, sendo abusada emocionalmente, né? Recebendo críticas, cobranças excessivas, e eu nem reconheço o que eu conquistei. Quando alguém vem falar, Uhum. fazer um elogio, nossa, você é o máximo. Eu ouço isso de muitos pacientes. E também uma fase da minha vida aconteceu. Nossa, tá falando comigo? E aí você vê por que que vem essa dissonância? Porque você ouvia
aquela coisa da cobrança excessiva, das exigências além do que você podia alcançar. Você Uhum, desenvolveu uma série de habilidades por conta disso, muitas das vezes, mas uhum. ficou uma dor muito profunda. Então, é sobre essa dor que o livro fala. É, Será que é preciso carregar essa dor? Não é importante ir rever toda a narrativa de vida e ir liberando, porque é uma liberação. exatamente, é uma dor invisível que está ali, e muitas pessoas vivenciam esses sintomas nas suas relações, na sua vida, na sua forma de ser e existir, e não se dá conta que é um trauma e muito menos uma vergonha traumática. Exatamente. E poder liberar isso do sistema nervoso e do corpo é uma libertação. Isso é uma cura. É indescritível a sensação, não é? A sensação é indescritível, é uma paz. E a pessoa consegue entender, não, mas eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou o que fizeram comigo, isso é o que fizeram comigo. O Isso que, foi o que me machucou. Eu é, não sou o que fizeram. Então, isso devolve para a pessoa essa liberdade de ser ela mesma e de se conhecer, né? e- Porque a partir do momento que a pessoa assume a identidade do outro como sendo sua, daquele que é, cometeu o abuso, a pessoa é. deixa de se ver, ela se perde de si mesma. Então, é muito lindo ver É isso, muito né? Esse lindo. reencontro. Reencontro consigo mesmo, com a sua essência, porque Uhum. acontece que eu não sou o que disseram que eu era. Eu tinha qualidades, mas estava sempre sendo criticada, é assim que o paciente fala. E aí, no sentido de eu estou sempre sendo criticada, eu passo a acreditar que eu sou isso mesmo. E eu não consigo ver uma outra saída. E quando alguém vem me falar, eu olho com desconfiança. Olha, porque se eu levei uma vida inteira ouvindo um Sim. negativo, como agora alguém vem me falar o Uhum. positivo? Eu também falo Uhum. sobre isso no livro, o quanto é Sim. importante isso na psicoterapia. Não é só Sim. desbloquear o trauma, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Exatamente. É aquela coisa. Me deram, me atribuíram algo como se alguém jogasse o lixo em mim, eu começo a Isso. acreditar que eu sou o próprio lixo, que é Exatamente. algo que pertence ao outro. E É. quando alguém fala, elogia, ao invés Uhum. da pessoa olhar para si e enxergar quem ela vai enxergar a distorção que o trauma criou. É como se fosse um espelho e ela visse essa imagem distorcida. Exatamente. E olha, na minha prática médica, por exemplo, pessoas que procuram para emagrecimento, né? Elas vão Sim. fazendo a dieta, você corrige o corpo, a questão sistêmica do corpo, né? Porque o corpo também tem que ser equilibrado. E aí elas vão até certo ponto, de repente elas param, se boicotam, ou Uhum. porque saiu de férias, perdeu a rotina da alimentação, do exercício, aí é difícil voltar. Ou então, isso é demais para mim, eu não vou fazer isso, Uhum. isso é demais, isso é cansativo. Uhum. Então, uma coisa Uhum. que você está falando da saúde, né? Porque eu trabalho com saúde, recuperação da saúde. Sim, Então, você está sim. trabalhando dessa forma, mas mesmo assim vem lá crenças que geram auto-boicote, eu não mereço, eu sou um lixo. Então, eu fui Uhum. observando isso na prática, né? E Sim. como nas consultas eu costumo acolher bem, né? Uhum. Ele vai falando as coisas, né? Então, eu acho importante muito falar sobre E isso. para você que trabalha, né, com essa saúde, com a saúde É, das pessoas, então, na verdade, o trauma, ele impacta a saúde física, não é mesmo? E total. talvez muitas pessoas não melhoram por Uhum. conta desses traumas que não estão sendo liberados, não é isso, Paula? Isso, imagina que ele está com o sistema nervoso simpático ativado, com Uhum. cortisol elevado, né? E esse Uhum. é um inflamado crônico, né? O cortisol elevado, ele provoca inflamações no corpo. Então, ele pode Sim. ter um terreno, o terreno biológico dele fica muito suscetível a várias doenças, né? Então, tem pesquisas sobre isso, mostrando que os traumas precoces na infância, né? O complexo na infância, adolescência, eu posso, na vida adulta, ter uma série de doenças no corpo. E não vai adiantar, no meu ponto de vista, agora que eu tenho essa visão mais Uhum. ampliada, eu vou Uhum. tratar o corpo, mas eu vou ter que tratar a mente, porque ela vai boicotar o corpo o tempo inteiro. Sim, sim. O paciente, a pessoa, ela começa a ter uma dificuldade de adesão ao tratamento médico, né? E eu tenho um É. sofrimento interno, como quem diz assim, eu vou fazer isso para quê? Né? Se eu não, eu Uhum. nem mereço,
se me diz, não é que Uhum, a pessoa tem isso como consciente, né? Mas ela se boicota, é no uhum. inconsciente que tá, né, Lucimar? Sim, sem dúvida, né? Quão importante esse tema, não é? Muito importante, muito importante. Então, Paula, então Hum. quais são os cuidados que você acha que o terapeuta deve ter, né, ao abordar a vergonha traumática com o paciente? Como eu também já passei por terapeutas e terapeutas, né? Então, assim, eu acho que admiro muito quando a pessoa tem a técnica, mas amo quando ela Uhum. trabalha com o coração. Oh, Porque na verdade somos humanos. Então só a uhum, técnica não é suficiente. Então, e o terapeuta, como está tratando de uma questão tão delicada, isso vale também para o médico, né? uhum. Não fazer críticas e julgamentos, né? Eu acho que esse é o ponto de partida do cuidado. Trabalhar com É o isso coração. Isso que você falou é muito lindo, porque você pode ter uma abordagem incrível, uma técnica altamente eficiente, mas se não tiver amor, presença, compaixão, né, Não, essa presença empática, essa é, sintonia com o paciente, a cura não acontece. não, ele vai para a defesa, aí ele vai acionar o sistema simpático tendo medo de se Uhum, expor. É lógico que ele não vai uhum. falar nada e também não vai fazer, né? E com risco de uma retraumatização. E uma retraumatização. Sim, conheço vários casos. Não só que passaram por terapeutas que retraumatizaram pela falta de Uhum, cuidado, né? De uhum. até, no meu ponto de vista, de respeito humano, porque o respeito é uma das vibrações, eu vou Sim, falar aqui do amor. sim, Esse amor sim. que deve permear as relações humanas, né? Da caridade, da solidariedade. Então, se eu Uhum, chego para um terapeuta ou para um médico, eu estou no momento de vulnerabilidade da minha vida, eu estou pedindo uhum. ajuda e eu vou receber julgamento, eu vou receber É, comparações. É muito duro. A é. gente tem que recuperar a nossa humanidade, eu acho. É. Ou aquele profissional também da área médica ou também da saúde mental que olha para o paciente como se ele fosse só um sintoma. Sim, sim. Isso é muito triste, É um porque está rótulo. negando a possibilidade de cura para aquela pessoa. Pensa aqui na depressão que a gente falou, porque a vergonha traumática pode levar à depressão, né? Eu Uhum, vou achando que não tem saída, eu chego numa depressão. E simplesmente eu sim, quero tratar o sintoma, né? O rótulo uhum, depressão, mas eu não uhum, não trato as causas que estão gerando essa depressão. Então isso uhum, acontece também no corpo, né? Se eu sim, tenho um sintoma no corpo, seja uma dor de estômago, gástrica, né? E eu simplesmente dou um supressor, né? Eu não vou uhum, procurar as causas, às vezes essa causa pode ser emocional, né? Não sim, sim. só alimentar, né? Claro. Então, é o trauma que ele deu origem e mantém o sintoma Sim, e gera doença, e não gera é doença. mesmo? É uma das É. causas. O trauma é uma das causas raiz das doenças. Sim, Não é a sim, única, mas é uma das causas raiz. sim. A causa raiz que precisa ser investigada, né? Exatamente. Ok. Então, que tipo de comunicação o terapeuta precisa cultivar? Nós já falamos um pouquinho, né? Então olha só, se a gente fala que a vergonha Uhum. traumática se originou de traumas e de abusos e de perda, né? É, vamos falar mais do abuso, né? Então, o Sim. abuso normalmente ele vem com uma comunicação violenta, né? De Uhum. objetificar o outro. Então, o terapeuta, a meu ver, e eu trabalho assim, ele deve praticar uma comunicação não violenta. E o que é essa comunicação não violenta? Eu vou colocar aqui os passos importantes, né? Uhum. Então, primeiro, Uhum. observar sem julgar. Se ele está te relatando uma coisa, silencia um pouco, observa o fato, Uhum. não julga. Ajuda essa pessoa a expressar os sentimentos. É importante porque esse sentimento aí, as emoções, é que prendem no corpo o trauma. Ajuda essa pessoa a identificar as necessidades dela, é de conexão, é de presença, é de ser valorizado, tá? É de ser amado. Ajuda. Uhum.
Ajuda essa pessoa a fazer pedidos claros e concretos. Às vezes ela tem uma dificuldade de se comunicar. Então, quando ela vai falar com alguém, ela se atropela nas palavras. Ela não sabe pedir, ela já vai reclamar, já vai brigar, porque ela está já na defensiva, né? Uhum. Então, isso é ensinar uma comunicação clara e objetiva. Essa comunicação, ela constrói laços humanos, né? E ali, no momento da terapia, eu estou reparando o que eu não aprendi. Então, é um Uhum. momento muito poderoso e essa pessoa ela vai aprendendo aquilo que ela não aprendeu, né? Se É comunicar. isso, se comunicar. Aquelas palavras que foram engolidas, aquele choro contido, aquilo que não pôde ser expresso, e até vergonha em expressar, não é mesmo? As suas Vergonha em expressar, emoções. sim. Exatamente. Para não Isso é ser muito machucado, né? importante. Eu vou expressar, eu tenho medo de ser Uhum. machucado. E a Sim. vergonha está encobrindo esse medo, essa tristeza, né? Exato. Porque a vergonha, ela não é só um sintoma, ela passa a ser uma defesa, É uma né? Então, se defesa. eu falar e expressar, eu vou ficar vulnerável, eu vou passar por aquilo de novo, pela humilhação, pela própria vergonha, e a vergonha é como se fosse um escudo que vai me impedir de passar por aquilo, mas, por outro lado, aí que entra, né, o paradoxo do trauma, eu fico preso naquilo que eu estou tentando evitar, Exato. É. não é mesmo? Por isso é que tem que É. ter uma abertura muito grande ali na terapia, para você Uhum, sentir confiança uhum. e falar das suas questões íntimas, né? Que estão lá dentro. Verdade, isso é muito importante. É a segurança, né, Segurança. que o terapeuta leva, né, que o profissional leva para o paciente, para que o processo aconteça. Exatamente. Muito bom. Você destaca algo específico sobre receber afeto e por quê? Paciente, essa pessoa que sofreu esses abusos, ou mesmo a perda, porque ficou meio que isolado, né? É, Hum, ele não está acostumado a receber esse afeto positivo, né? hum, Então, o elogio, olhar nos olhos, de aceitar o hum, reconhecimento do bom que ele faz, ou que ele conquistou. Então, o terapeuta ele precisa ajudar o paciente a reaprender a receber esse afeto. Então, durante cada momento da terapia, se a pessoa chega contando, nossa, eu consegui fazer, vou falar da parte médica de novo, eu consegui não comer aquilo, eu consegui controlar minha compulsão. Nossa, que bom, nós estamos juntos aqui. Então, elogiar e não dizer assim, em seguida, você tem que fazer mais, né? Então, você deixa a pessoa sentir ali no corpo aquele prazer, né? Porque ela está te contando com alegria. E a gente quer que Sim. ela recupere essa alegria de viver, de que ela é capaz. E a gente sabe que trabalhar a capacidade é passinho por passinho, não é, Lucimar? Exato, exato. São dosinhas homeopáticas, porque quem Exatamente. sofreu a vergonha traumática pode ter intolerância ao afeto positivo, Tipo, então a gente tem que chegar de pouquinho em pouquinho para que ela possa ir sorvendo aquilo e se identificando com o positivo, né? Muito, exatamente. muito importante isso. É. Então, mais do que técnica, é também uma postura? Sim, é uma postura que tem que unir técnica e humanidade. Então, acessar esse lado humano nosso, tentando se conectar com o sofrimento do outro, para que a gente tenha o cuidado necessário de não machucar mais, não traumatizar mais. Então, essa forma de se comunicar é uma parte central, é um pilar central do processo terapêutico. Seja em qualquer situação, seja lá com o terapeuta mental, né, da área Uhum. mental, seja o próprio colega médico, né, porque é um momento que eu preciso ter essa postura de humanidade. Eu não posso ter só uma postura de cobrança, até porque eu sou humano. Então, quando eu me coloco assim, é como se eu fosse superior ao outro. Isso machuca, Uhum, né? É verdade, isso é muito importante, né? Equiparar isso. E Sim. lendo o seu livro, Vergonha Traumática, né, Hum. da sombra à superação, achei algo muito interessante, o que você chama de tratamento resolutivo. Então, o tratamento que eu estou chamando de resolutivo, até porque eu vivenciei ele na prática, né? Porque antes de eu ter toda essa formação e esse conhecimento, eu achava que não era possível. Então, se alguém, alguma pessoa sofresse, por exemplo, um estupro,
Eu falava assim, nossa, Uhum. acabou a vida dessa pessoa, não tem mais Uhum. saída. E hoje eu vejo com Uhum. outros olhos, sim, tem saída. Foi uma Uhum. violência extrema, mas tem saída. Por quê? Porque a gente tem que acessar as memórias, essas memórias traumáticas que bloqueiam o funcionamento, a gente já sabe que é da mente e do corpo. Tem que permitir durante o processo terapêutico que essas memórias sejam liberadas. Sim. E você disse uma coisa muito importante aí, a pessoa achar que não tem saída. Não teve saída lá no trauma porque ela não pôde evitar. Então, quando a gente pensa em resolução, a pessoa traz essa percepção distorcida do trauma. Sim, Então, nós precisamos atualizar isso, não é mesmo? Para que a pessoa possa enxergar que ela tem sim saída, tem sim. solução. O que pode impedir, muitas vezes, até suicídio, não é mesmo, Paula? Sem dúvida, Uhum, porque carregar uhum. uma dor dessa por tanto tempo e achar que não tem saída vai para a desesperança, e uma parte mental pode achar que a única saída é acabar com a própria vida. E isso a gente Exato. sabe que não vai resolver nada, né, Lucimar? É. Que é o sentimento muito típico em pessoas com traumas complexos e ideação suicida, achar que não tem saída. E ver É, a saída como se a morte fosse esse alívio, sendo que existem outras formas de aliviar essa dor. exatamente. O livro trata disso, né? Fala dessa situação da Uhum, vergonha, porque isso, a vergonha ela tá ali no eixo, né? exato. Então, por que que é tão importante, Paula, acessar essas memórias? A memória precisa ser acessada porque as emoções que estão associadas com essas memórias, elas têm que ser vistas, elas têm que ser acolhidas, elas têm que ser nomeadas e elas têm que ser validadas, Uhum, para uhum, que a mente consiga processar. Então, se a emoção está presa, isso dificulta o processamento mental. Então, na hora que eu estou falando de um medo, de uma situação em que eu fui vulnerável, e para uma pessoa que está na minha frente com um olhar humano e que sabe a técnica para me ajudar, ou a pessoa consegue mobilizar essa emoção, ela consegue liberar a emoção. Então, a emoção uhum, ela funciona como uma mensagem, ela quer trazer a mensagem. E na hora uhum. que você libera e que o terapeuta está ali te apoiando e trabalha a parte mental, a cognição, tudo, o corpo, ó, relaxa. Quando o mensageiro entrega a mensagem, Sim, aí o que que acontece com o mensageiro? Ele vai embora. vai embora, exatamente. Então não tem Não que é isso? bloquear a emoção, olhar para ela, né? Exatamente. Eu vejo que, como terapeuta, Hum, psicóloga que trabalha com traumas, que as pessoas têm muito medo de sentir a própria vergonha, de sentir o sentimento, elas dissociam. E uhum. quando elas dissociam para se proteger, elas ficam presas nesse trauma. Por quê? Porque, como você mesma colocou, tendo espaço de segurança, empatia, uma comunicação amorosa, afetiva, positiva, a pessoa vai sentir a segurança para conseguir sentir aquilo sem se afundar, sem se afogar nos sentimentos, que leva à liberação desse trauma que está preso, porque pessoas acham que memória está só na mente, ou lembrar de algo ruim que aconteceu, mas tem a memória no corpo, Corpo, implícita, sim, sim, não é? que Que dispara a acontece sensação. precocemente, não é Isso. mesmo? A criança tem muito mais, né? É muita coisa, né? É muita informação Muito desse tempo. insight. É, Muito é, insight, muita informação, né? é. O que acontece quando esse processamento dessas memórias ele acontece, é possível? Aí eu vou falar aqui como neurocientista, né, que eu estudei sobre isso. Sim. Então, o passado fica no passado, porque para o cérebro, enquanto a emoção está reverberando aqui no corpo, ela está querendo trazer essa Uhum. mensagem, né, como você mesmo usou essa metáfora, o Uhum. mensageiro quer entregar a mensagem. Enquanto ele não consegue entregar a mensagem para chegar a nível consciente e resolver, ressignificar, para o cérebro é como se o passado estivesse no presente. Então, qualquer coisa que aconteça no presente que lembre aquilo, dispara Uhum. sensações corporais, tremores, medo, pânico. Olha o síndrome do pânico aí, muita ansiedade, a questão do Uhum. controle. Então, quando você consegue processar essa memória, o mensageiro entrega a mensagem, o corpo relaxa, a mente traduz, tá? É, Então, o perfeita. passado fica É, no passado. Eu não preciso mais isso. carregar aquela dor que aconteceu lá atrás. É como uma atualização A mesmo, né? atualização.
Eu não sou mais aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela pessoa que viveu o trauma lá naquele tempo. Hoje eu cresci, hoje eu tenho recurso, isso já passou. A gente não traz mais o passado para o presente. Muito importante isso. Exatamente. Como o seu livro ajuda quem está nesse caminho? Eu penso, sim, ao explicar esse processo de forma didática e ilustrada, mostrando a lógica da vergonha e as possibilidades de tratamento, o livro vai oferecer uma compreensão e uma direção para quem sofre e para quem Uhum, cuida, porque também é complexo para o terapeuta quando ele não se aprofundou uhum, nesse tema. Ele pode uhum, cometer alguns uhum, erros, tipo assim, tudo bem, ninguém está olhando, mas a pessoa está sentindo. Então, tem coisas, eu coloco uhum, até isso no livro, que não pode se dizer. Você não pode uhum, minimizar a dor. Quando você minimiza claro. a dor do outro, ele sofre Uhum. mais. É um desrespeito. É. E aí ele corre, porque ele fala, você não está Uhum. entendendo o que eu estou falando. Uhum. Ou ele teve pessoas que faziam isso, não se importavam, minimizavam as suas dores. Então, isso pode ser até um retrauma, não é, É Paulo? trauma, exatamente. Então, você Uhum. minimizar uma coisa tão grave que a pessoa carrega tanto tempo. Então, no livro traz essas questões também que eu fiz questão de colocar, né? O que não fazer durante uma terapia. Uhum. Isso é importante. Muito. Não é só o que fazer, o que não Bem, o fazer. que não fazer. Esse cuidado com o outro, com o ser humano, Cuidado. né? Porque a partir do momento que o outro sente que você está ali amorosamente, tem esse cuidado, esse respeito, o sistema vai se abrindo e a pessoa vai florescendo. É muito lindo de se É, ver. A gente testemunha isso todos os dias. é, Se esse livro fizer o que você deseja, o que ele muda na vida das pessoas? eu pensei, né? A gente, quando está escrevendo, tem todo o nosso foco, que a gente está imaginando que aconteça, né? Eu sou uma grande leitora, então os livros me proporcionaram muitos insights. Então, o que eu pensei é que mais pessoas vão reconhecer a sua própria vergonha traumática, entender que as saídas, que a psicologia evoluiu muito e se permitir buscar um cuidado que seja mais realmente resolutivo e que resgate o seu potencial e a sua capacidade de viver com mais leveza e esperança. É realmente o que eu espero. Isso é muito importante, porque o seu próprio desejo vai mobilizar o despertar do outro. Nós só temos que agradecer. Bem, Paula, agora nós vamos fazer o encerramento, porque a gente poderia ficar aqui falando dias sobre esse tema, não é mesmo? É. Então, Paula, eu gostaria de te agradecer muito, muito obrigada por trazer essas palavras para um tema que por muito tempo precisou permanecer em silêncio. Quantas vidas, né, ficaram aí impedidas de viver o seu potencial máximo em função dessa vergonha traumática. E a vergonha traumática, na verdade, ela não é um traço de personalidade como muitas pessoas acreditam, e nem uma falha individual. É o que aconteceu com a pessoa que a impactou e mudou todo o modo de funcionamento dela, de ser, de existir, de estar no mundo. É uma marca relacional, né, que é construída em contextos onde o sentir, o existir ou pedir ajuda não foi possível, não é mesmo? E a pessoa que deveria proteger, muitas vezes, foi aquela que também machucou. Então, ao longo, né, desse trabalho com traumas complexos, eu aprendi a ver a vergonha como se fosse uma casa construída às pressas no meio de uma tempestade. Foi preciso aquilo? Foi preciso. Ela passou, ela é um sintoma, mas ela também, com o tempo, virou uma defesa. E ela protegeu naquele momento de risco, mas com o tempo ela foi ficando pequena, escura, passou a impedir a entrada de ar, de luz. E quando essa casa pode ser vista na sua totalidade, compreendida e cuidada, ela não precisa mais ser demolida, ela pode ser ampliada, ela pode ser ventilada, transformada em um abrigo verdadeiro. E a pessoa acaba voltando para casa e a casa, ela é mesma, né? É a própria pessoa, o seu próprio abrigo. Então, que essa conversa ajude quem nos escutou a reconhecer essa dor, como você falou muito, né, Paula, com gentileza, ao perceber que existe um caminho de cuidado, de acolhimento e uma possibilidade real de mudança.
Então, eu vou passar aqui algumas informações sobre a Paula e como vocês, né, podem adquirir esse livro maravilhoso aqui. Lucimara, eu que agradeço o espaço à escuta, porque eu considero você uma profissional que trabalha com o coração e com a técnica, né? Então, para mim é um prazer, uma oportunidade, um privilégio de estar nessa entrevista com você. Então, eu agradeço esse espaço e escuta. Falar sobre esse tema da vergonha traumática é abrir uma possibilidade de cura para muitas histórias que ficaram escondidas por muito tempo. Então, que as pessoas procurem ajuda e que elas saibam que tem uma saída, assim como aconteceu comigo. Então, hoje eu tô muito mais conectada com a minha essência, a pessoa que eu sou, e não o que esperavam que eu fosse, ou que disseram que eu era. Então, Uhum. esse livro, faz parte do meu processo terapêutico. Isso é lindo. Você vê É, que ele brotou de uma dor muito profunda que se transformou em um processo de cura e que você está podendo levar isso para as pessoas. Eu fico aqui emocionada de ouvir é. isso. E no livro eu coloco a flor de lótus como símbolo dessa transformação. Uau! É. Quem sabe você mostra a capa do livro daqui a pouco para a gente? Vamos Hã? ver. Bem, se essa conversa tocou você de alguma forma, eu acredito que deve ter tocado, né? O livro da Paula Pedrosa, né? Vergonha Traumática, da Sombra à Superação, aprofunda tudo o que falamos aqui, tá bem? Com explicações claras, exemplos e caminhos práticos para quem sofre, para quem cuida também, porque quem cuida também precisa se cuidar, né? Se tratar. Você encontra esse livro digital nas plataformas da Hotmart e na Amazon. E você também pode acompanhar o trabalho da autora no Insta, doutora Paula Pedrosa, Pedrosa com Z, tá? E no site www.caminhointegrativo.com.br e em breve também no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Se conhecer alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe essa entrevista. Vamos É, finalizar com a Paula falando uma frase. então, que você possa olhar para a sua história com mais gentileza e lembrar que existe saída para essa dor. Um abraço e até mais. Então, Paula, você vai compartilhar aqui, tá? A capa para que as pessoas possam ver, para ficar aquele gostinho de quero mais. Aqui está a grande obra da Paula Pedrosa, Vergonha Traumática, da Sombra à Superação.